Tanilo Cabral. Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, para fazer um registro de uma importante atividade que essa Câmara desenvolveu hoje, agora há pouco, no auditório Nereu Ramos, onde foi realizada uma audiência pública conjunta para denunciar e mobilizar esta casa e a sociedade brasileira contra o desmonte que está sofrendo o Estado brasileiro. Esse governo ilegítimo e reprovado pela população brasileira, que se instalou há exatamente um ano, iniciou um desmonte do Estado brasileiro com a retirada de direitos, como foi proposto e está em curso na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, na terceirização, o desmonte do Estado brasileiro no corte nas políticas públicas, desde a aprovação da PEC do teto dos gastos, que tirou mais de 300 bilhões de reais das políticas públicas da educação, da assistência social, da própria saúde, e agora numa etapa cruel, perversa e criminosa nesse processo de privatizações que foi anunciado recentemente pelo governo do presidente Temer. Como foco principal, a entrega da soberania do país com a entrega da condução da política de energia. Para nós brasileiros, em especial para nós nordestinos, e esse ato de hoje foi um ato de repulsa e mobilização da sociedade brasileira nordestina, em especial pernambucana, contra a privatização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, que está no pacote de vendas que o governo federal anunciou. Vender a Chesf é vender o Rio São Francisco. Vender a Chesf é vender a água do São Francisco, e vender água é vender a vida. E o governo está propondo a venda da vida, do futuro e da esperança do povo nordestino. Não podemos admitir isso. Por isso que a frente foi criada para ser um instrumento de diálogo, mas sobretudo de mobilização da população nordestina, para que a gente preserve a Chesf como uma empresa pública. Se hoje a gente tem muitos lugares do Nordeste onde a luz chegou, ela só chegou porque a Chesf foi empresa pública, e se hoje a gente tem água em muitas localidades do Nordeste, é porque foi a Chesf como empresa pública que fez chegar essa água. Muitos desafios ainda tem, está aí a transposição do São Francisco, que depende disso, tem outras ações que precisam ser feitas para fazer chegar a energia a muitos outros lugares. Por isso que essa frente tem um papel importante de mobilizar e resistir, e não permitir que esse governo entregue ao privado a chave da caixa d'água do Nordeste, que é o Rio São Francisco. Por isso, senhor presidente, e aqui eu peço mais um minuto, para repudiar também a fala que fez ontem o ministro das Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, que foi dizer que desafiava qualquer pernambucano nordestino, deputado Ninho, a dizer o que a Chesf investiu no São Francisco em 69 anos de história. Essa fala do ministro mostra mais uma vez o seu desconhecimento da importância do Rio São Francisco. Peço mais um minuto para concluir. Mostra o desconhecimento do ministro das Minas e Energia, do desconhecimento da importância do Rio São Francisco, não para Pernambuco, não para o Nordeste, mas sim para o Brasil. Se não fosse o investimento da Chesf, Sobradinho não existiria e não teria o polo de fruticultura, que é hoje um orgulho, um motivo de orgulho para o povo de Petrolina, a terra do ministro Fernando Filho. Se não fosse a Chesf, 1 milhão de árvores não teriam sido plantadas nas margens do Rio São Francisco. Se não fosse a Chesf, 3 bilhões de reais não teriam sido ressarcidos a municípios que tiveram a ação da Chesf. Se não fosse a Chesf, 700 mil pessoas não seriam atendidas no hospital que foi construído em Paulo Afonso. Se não fosse a Chesf, milhares de estudantes não estão tendo acesso à educação por conta dos investimentos. Por isso que a fala do ministro foi uma fala que representa um ato de ingratidão. Ingratidão com o povo de Pernambuco, com o povo do Nordeste e com o povo brasileiro. Justamente ele, que pertence a uma cidade que deve muito à Chesf, que deve muito ao Rio São Francisco. Por isso que a frente parlamentar está mobilizada, com uma agenda firme. Amanhã estaremos em Petrolina, tendo atividade lá. Na sexta-feira, em Alagoas, presidente JHC, onde vai ser feito um evento com os governadores do Nordeste. Os 9 governadores do Nordeste, de forma unânime, pertencentes a várias diversas correntes políticas, estão defendendo a Chesf como uma empresa pública. Na segunda-feira, a frente estará no Ceará, numa audiência pública, também debatendo com o povo do Ceará. Essa conversa está começando a chegar no ouvido do povo, e vai ser a força do povo que vai fazer esse governo voltar atrás, respeitar o Brasil, respeitar o Nordeste, respeitar Pernambuco e